Oi, meu nome é Vitor e seja bem-vindo ao canal da Invest SA. No vídeo de hoje eu vou falar do investimento que pode parecer muito interessante, mas que tem algumas desvantagens por trás dele, os ETFs. Antes de tudo, nada que eu falar aqui é uma recomendação. Estou só passando meu conhecimento para que você possa investir de forma consciente. Então vamos falar dos ETFs. Essa sigla significa Exchange Trade Funds, que nada mais é um fundo que você consegue investir diretamente na bolsa de valores, comprando e vendendo parecido com fundos imobiliários. Esses fundos normalmente replicam índices, que são basicamente carteiras de ações, em que as ações, para fazer parte desse índice, têm que seguir alguns critérios. Aqui no Brasil, o índice mais famoso é o Ibovespa, que tem 74 empresas e elas são as empresas mais líquidas da bolsa, isto é, as empresas que as pessoas mais compram ou vendem e que, consequentemente, muitas delas são as maiores empresas do Brasil. Por ter essa composição, Ibovespa pode ser considerado basicamente o termômetro do mercado acionário brasileiro. Isso porque, se o Ibovespa cair, quer dizer que as ações que são mais compradas ou vendidas na bolsa também caíram, e vice-versa. Apesar das oscilações que o Ibovespa pode ter, é interessante ver que no longo prazo ele normalmente vai seguir uma direção, que é para cima, como vocês podem ver na imagem a seguir. Apesar de ter várias quedas e longos períodos em que a bolsa caiu, no longo prazo ela tendeu a subir. Além do Ibovespa, os ETFs podem replicar índices mais específicos. Por exemplo, o Small 11 investe em pequenas empresas e que podem ter um maior retorno no futuro. E o Divo 11 investe nas empresas que, teoricamente, mais pagam os dividendos. O ETF, apesar de só seguir um índice, para isso, ele vai cobrar uma taxa de administração anual. Mas comparado com outros fundos de investimento, os ETFs costumam ter uma taxa de administração bem baixa. Então, pode parecer que os ETFs são um veículo bem interessante para se investir em diversas ações sem ter que analisá-las ou comprar uma de cada vez, e pagando pouco, uma vez que uma cota do BOVA11, por exemplo, que vai replicar o Ibovespa, é R$ 115. E tudo que eu falei é verdade, mas ele tem algumas desvantagens. Primeira delas, os ETFs não distribuem os dividendos que as empresas podem pagar para ele. Ao invés disso, ele reinveste os dividendos nele mesmo, e com isso a cota vai subir, refletindo esse reinvestimento dos dividendos. Nesse caso, caso você quisesse investir para receber dividendos, para reinvestir em outros investimentos ou ações, ou até mesmo gastar esses dividendos, isso não seria possível com ETFs. Segunda desvantagem, como o ETF não distribui dividendos, a única forma de se ganhar dinheiro com ele seria vendendo a cota e tendo um lucro. O problema é que ao vender a cota com esse lucro, você teria que pagar 15% de imposto sobre o seu ganho. Com isso, você basicamente estaria sendo taxado pelos dividendos que você teria que ter recebido com o ETF, mas ele reinvestiu nele mesmo. Dividendo esse, que se você recebesse investindo diretamente na ação, ele seria isento de imposto. Então, a terceira desvantagem, e bem ligada com a primeira e com a segunda, é que caso você quisesse ter ETFs para viver de renda passiva na sua aposentadoria ou no futuro, que é a filosofia que eu passo aqui no canal, não seria possível. Quarta desvantagem, além desses outros problemas que os ETFs têm, que na minha opinião já são válidos para eu não investir neles e investir diretamente nas ações, o ETF também tem um problema de poder não ter empresas interessantes na sua carteira apenas por essas ações não seguirem o critério do índice. Por exemplo, o Ibovespa não tem na sua composição a M. Dias Branco, a Porto Seguro, a Arezzo, entre outras, que são ações que eu considero bem interessantes para o longo prazo. E a quinta desvantagem que eu vejo que os ETFs têm é que ele pode dar peso para algumas empresas que você não goste tanto ou que não seja do seu perfil de investidor. Por exemplo, no dia de hoje, 29/12/2020, a ação com maior participação no Ibovespa é a Vale, uma empresa de commodities e que, portanto, tem ciclos de alta e baixa, o que para o meu perfil de investidor não é tão interessante para o longo prazo e que eu não daria, por exemplo, a mesma porcentagem que o Itaú na minha carteira. Dessa forma, os ETFs, principalmente no Brasil, pela essa questão de não distribuir os dividendos e eles serem taxados no futuro, apesar de parecer um veículo bastante interessante de se investir, na minha opinião, acaba sendo inviável, sendo assim melhor comprar ações diretamente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido o que é um ETF e quais são as desvantagens de se investir nele. Curta se gostou, se inscreva no canal, siga-nos no Instagram e no Facebook e compartilhe o vídeo para amigos e familiares para que eles também possam aprender sobre os ETFs. Obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo e tchau!